Ok, vamos lá. Então, no vídeo anterior, eu expliquei para vocês detalhadamente, nos 3 ou 4 vídeos anteriores, desde expressões booleanas, passando pelos operadores relacionais e lógicos, e o if foi do vídeo anterior, tá? Você confere ele lá para ver como funciona. Nesse vídeo, nós vamos resolver uma ou duas ou três questões, o que o tempo permitir aqui, de 15 minutos, para que a gente vá se acostumando a utilizar o if. Certo? A primeira questão, deixa eu procurar aqui, eu vou pegar da lista do professor Fábio sobre condicionais. Vou procurar uma questão aqui simples, que é a lista que vocês vão fazer nessa semana, né? Nesta e na próxima semana, talvez. Deixa eu olhar aqui, onde é que eu tenho aqui umas questões? Listas de exercício. Tá aqui, vamos escolher aqui uma questão de condicionais. Condicional, a lista, temos duas listas de condicional, né? Vamos escolher aqui. Vamos escolher aqui uma fácil, né? Não muito difícil. Vamos ver se o número é maior, maior entre dois números. Deixa eu olhar, procurar aqui um mais fácil para vocês. Eu posso fazer uma mais difícil aqui um pouco, né? Pronto, achei aqui uma fácil. A 12. Leia um número inteiro e escreva se esse número é um número par ou um número ímpar. Pronto, é uma questão bem direta. Vai receber um número inteiro, vai só verificar se ele é um número par ou se ele é um número ímpar. Tá? Vamos fazer Fábio 02, questão 12. Vamos aqui criar a questão. Fábio 02, questão 12. Isso é fácil, né? Ímpar, par. .js. Muito bem. E agora eu vou fazer o seguinte, vou importar, né, o nosso prompt logo, prompt require prompt.js, muito bem, vou criar a nossa função main, que a gente vai organizar a partir de agora sempre assim, muito bem, está aqui a nossa main. Eu preciso receber um número, né, vou até dar um títulozinho aqui para as minhas questões, para ficar melhor, né, ímpar ou par é a nossa questão. O usuário vai botar. Então, você já deve estar imaginando aí qual é a expressão booleana. Todas as questões de condicionais, o seu único desafio é matar qual é a expressão booleana. Qual é a expressão booleana que me diz se o número é ímpar ou par? O que é um número ímpar ou um número par? O número par é aquele que dá para quebrar exatamente no meio em duas partes iguais. E o ímpar é o que não é par, o que não dá para quebrar. Como é que eu sei com operações matemáticas, se um número dá para quebrar bem no meio? Se quando eu divido ele ao meio, portanto, por 2, não resta resto. Não é isso? Então é isso que a gente vai fazer. Então, conste, eu vou receber um número, isso, que é um number, muito bem. Vou chamar o meu prompt, digite um número, né? Eu peço para a pessoa digitar um número. Dado esse número, eu tenho que escrever a seguinte expressão, né? O número tal é ímpar, o número tal é par. Para eu saber disso, eu faço a seguinte pergunta. Olha. Se, aí abro aqui, se número, o resto dele por 2 for igual a 0, boto 3 iguais aqui. Ó. Se o resto dele for igual a 0, significa que ele é um número par. Portanto, eu vou fazer aqui o console log e vou utilizar esse recurso aqui de JavaScript, já bota aspa para esse lado aqui, como se fosse uma crase, né? E vou fazer o seguinte, o número, aí boto aqui assim, para poder escrever a variável aqui dentro. O número tal é par. Pronto. Aí você pode perguntar, beleza, e para escrever se ele é ímpar, professor, você faz else if número mod 2 diferente, uma exclamação e 2 iguais, diferente de 0, então significa que o número é ímpar. É assim que se escreve ímpar? Ímpar. Pronto. Vamos ver se está certo? Já a gente faz aqui algum ajuste, né? Vamos lá. Node, Fábio 02, questão ímpar par. Pronto, está aqui. O número, eu vou botar o número 9. O número é ímpar, tá certo. Vou executar de novo. Número 10, o número é par. Está correta a questão. Simples, né? Vejam como tudo é aqui essa expressão base. Mas tem um ajuste que a gente
pelo domínio do negócio, né, que é ímpar-par. Tem quantas possibilidades numa partida de futebol, como eu disse na aula passada? Tem 3 possibilidades. Por isso que eu tenho 3 caminhos aqui. Se esse for verdade, isso. Se esse não for verdade, eu tenho ainda 2 opções. Ou seja, se o São Paulo não ganhou, eu tenho a opção do Palmeiras ter ganho, ou seja, do São Paulo ter perdido, ou de ter dado empate. Mas em questão de ímpar ou par, ou o número é par, se ele não for par, certamente ele é ímpar. Então eu não preciso perguntar aqui. O número que não é par, ele é ímpar. Então eu só pergunto se ele é par. Ele é par, se ele é par, eu escrevo. Se ele não for par, certamente ele é ímpar. Observe como vai dar certinho novamente. Olha, 6 é par. E o número 111 é ímpar. Dá certinho, tá? Então essas sacadas aí vocês vão batendo de acordo com a lógica. Se você desejasse ainda melhorar um pouco mais isso aqui, você poderia. Você poderia criar umas funções booleanas. O que é função booleana? Ela é uma função que ela tem return, a gente estudou função normal, só que o que ela retorna é um true ou false. Um true ou false. Você poderia criar uma função que você manda um número para lá e ela retorna true se aquele número for par, ou retorna false se aquele número não for par, portanto se ele for ímpar. E aí você já daria mais legibilidade para o seu código, porque você olha aqui de cara você não entende para que é mesmo essa expressão, mas se você criar uma função vai ficar. Eu vou criar uma outra versão dela só para fazer isso que eu estou explicando aqui para você. Rename V2. Observe como as funções são maravilhosas, gente. Então eu vou criar uma função, vou criar aqui para baixo, tanto faz eu criar a função para cima ou para baixo, porque ele só vai executar mesmo a main depois que ele percorreu o arquivo inteiro. Por isso que eu não preciso criar a função antes de chamar ela aqui, tá? Porque ele vai catalogar ela antes de efetivamente ela ser chamada. Então eu vou criar uma função que ela diz o seguinte, é par. O que essa função faz? Ela recebe um valor, né, que é um número, e ela vai retornar true se esse número for par e vai retornar false se esse número não for par. Então, eu vou fazer quase a mesma lógica ali de cima. Né? Então, se valor mod 2 igual a 0, eu vou fazer assim, vejam só. Return true. True é assim, né? Minúsculo. Eu vou receber um valor, esse valor eu faço a mesma pergunta que eu faria lá em cima e retorno true. Se ele não for true, eu posso dar um return false. Prestem bastante atenção, né? E agora, toda vez que eu quiser perguntar se o número é ímpar ou par, eu não preciso fazer este cálculo, como eu fiz na questão anterior. Eu posso chamar uma função minha que ela sabe fazer isso. Eu só pergunto, é par? Quem que é par? Eu quero saber se esse número é par. Então, essa função, ela também pode ser booleana. Observe como apareceu aqui que ela é uma função booleana. O meu VS Code identificou que é par, 2 pontos ali, boolean, ela é booleana, porque os retornos que eu estou dando são valores true ou false, que eles são valores válidos, são o terceiro tipo de dado que a gente está entendendo agora. Né? Além dos tipos numéricos, o tipo texto e agora o tipo booleano. Olha como fica mais fácil de ler. Ó. Se esse número é par, ou seja, eu chamo uma função é par, e o próprio resultado dela eu deixo aqui dentro no lugar da expressão booleana. O que é a expressão booleana? Não é algo que é avaliado como true ou false? Essa função pode ser avaliada como true ou false? Pode. Então ela é uma função booleana, pode ser utilizada lá. Não é interessante isso? Isso é muito massa, né? Beleza. E eu poderia fazer mais aqui. Eu poderia criar uma função, por exemplo, é ímpar. Como seria uma função é ímpar? Function, não vai explodir o cérebro aí, é ímpar. Como é que eu sei se um determinado número, né, um valor que vai chegar para mim aqui, que é um número, se ele é ímpar ou se ele não é par, né? Se ele é ímpar ou se ele não é par. Prestem bastante atenção. Uma função pode chamar outra função. Então, basta eu verificar se esse valor não é par. Se ele não é par, ele é ímpar. Então, eu faço assim, ó, eu retorno. Em vez de é par, eu mando esse valor lá para o é par. Só que eu inverto o seu valor, utilizo o operador de negação. Olha isso como é maravilhoso. Então, a função é ímpar, ela simplesmente chama a função é par, para o valor que ela recebeu, ela manda para ela, e ela retorna o valor contrário. O valor contrário. E dá tudo certo. Se você precisar chamar essa é ímpar, ela vai retornar true quando esse valor for ímpar. E vai retornar falso quando esse valor for par.
Olha como é massa, né? Outra coisa que dá... Vamos só testar se está rodando, né? Se dá certo. Então, Node que... Não, Fábio 02 é ímpar par V2, né? Tá aqui a V2. Vamos botar o 3, deu ímpar, tá certo, né? E o 6 deu par, então esse nosso código tá corretíssimo. Então, vejam só, o que a gente viu nessa questão foi o seguinte, uma função pode chamar a outra, não tem problema. Então, o retorno que essa função tem, eu vou inverter ele, porque a exclamação, ela inverte uma expressão booleana. Se essa função é uma função booleana, quando ela retornar true, essa outra função aqui vai retornar false. Quando é par, quando eu chamar aqui via ímpar, retornar false, eu vou inverter e retornar true. Né? Um inverte para o outro. Então, o que significa isso? Que as funções também são expressões booleanas. Se uma função retorna true ou false, ela pode ser utilizada como expressão booleana de uma condicional. Perfeito? Vamos lá. Outra coisa bastante comum em programação, né? Eu vou até criar aqui uma versão 3. Copy e paste. Na V3 eu vou fazer o seguinte, vejam só. V3. Se vocês observarem bem, o que a função EPAR faz? Ela recebe um valor e verifica o resto desse valor por 2 para definir se deve dar um return true ou se dá um return false. Se você olhar com bastante atenção para essa função aqui, EPAR, o que ela faz, na verdade, é só retornar o próprio valor dessa expressão booleana. Ou seja, ele avalia essa expressão booleana. Se ela for avaliada como true, retorna true. Se ela for avaliada como false, retorna false. Entendeu? Se ela for avaliada como true, retorna true. Se não, se ela for avaliada como false, retorna false. Beleza, esse é um padrão muito comum na programação. Então, toda vez que o retorno de uma função booleana for baseada numa própria expressão booleana, ou seja, da avaliação dela, você pode fazer o return assim, olha, veja que coisa interessante. Cara, retorna isso. Então, aqui eu estou retornando não a própria expressão, mas o que ela for avaliada. Então, EPAR vai retornar a avaliação dessa expressão. Ou seja, o valor que eu receber, o resto dela por 2, quando for 0, retorna true. Quando não for 0, retorna false. É exatamente isso que estava antes, aqui na V2. A V2, se essa expressão for true, retorna true. Se ela não for true, portanto ela é false, retorna false. Poxa, então basta eu resolver de cara, retornar de cara o seu próprio valor, já que isso é uma expressão booleana, como foi explicado no vídeo anterior. E tudo vai funcionar normalmente. Acredito eu. Vamos aqui para V3. O número 66 é par e o número 67 é ímpar. Não é massa isso, gente? Olha como as funções deixam umas coisas maravilhosas, né? Então, main vai ser executada, recebe o número e eu só pergunto. Se é par, eu mando o número lá para aquela função e aguardo seu resultado, que o resultado vai ficar aqui dentro. O resultado vai ficar aqui dentro do lugar que era para ter uma expressão booleana. Mas essa expressão é uma expressão booleana. Vejam só o tipo de retorno dela que o VS Code indica para a gente. Então, se o resultado dessa função for true, mostra o número é par. Se o resultado dela for falso, retorna o número é ímpar. Essa nossa função é ímpar, eu escrevi ela, mas eu nem usei. Se eu quisesse usar ela, eu poderia fazer assim, né, invertido. Eu poderia perguntar, é ímpar? Quem é ímpar? O número. Eu vou mandar esse número para ela. Observe que quando eu chamo uma função, eu tenho que abrir parênteses, fechar parênteses e mandar argumentos, se ela declarou algum argumento. E eu tenho só que inverter os console logs aqui. Então, se é ímpar, escreva o número é ímpar. Se não, ou seja, se não é ímpar, escreva o número é par. E a nossa V3, salvei, salvei. Continua funcionando. 88 é par, 87 é ímpar. Beleza, gente? 15 minutos, acho que esse exercício foi muito bom, deu para clarear bastante e vocês vão conseguir sim fazer essas questões da lista 2. Eu vou talvez resolver mais algumas questões de exemplo para você. Eu escolhi uma bem facinha aqui que eu queria aprofundar um pouco mais numa questão que não fosse tão complexa para não tomar muito tempo lá dos 15 minutos. Perfeito? Então, nessa próxima semana a gente vai cuidar dessas duas listas, a gente vai ter um tempo maior para brincar. Eu vou mandar mais vídeos respondendo mais questões para vocês. Essa é uma lista um pouco menor, tem 30 questões, você vai fazendo devagarinho. E eu vou responder várias aqui para vocês. Né? Acho que eu vou responder aqui
A maioria das questões, sei lá, a cada 10 eu vou responder umas 2 ou 3 para vocês e ficar mandando nesta semana e na próxima, tá? São 2 listas de condicionais, tem aqui essa outra de condicional também. Olha essa daqui, verifique, F masculino. Vou mandar as 2 para vocês logo. Elas vão ficar no prazo aí dessas 2 semanas. Então, nessas 2 semanas, a gente vai brincar só com condicionais. Nessa e na próxima. Perfeito? Um abração para vocês.